Agora, Denilson, o São Paulo sai na frente, pode empatar. Teve um jogo polêmico no ano passado no Allianz Parque e tem muita coisa também fora de campo. O Palmeiras estava envolvido com essas reclamações com a arbitragem, as também declarações do João Martins. E o São Paulo fez o que tinha que fazer, ganhou. Agora, a volta é outra história, mas já tem uma vantagem. Mas assim, quando eu falo aqui, às vezes o torcedor fica bravo comigo, ou quem gosta de futebol e fala, poxa, nesse nível de jogo, de time, né? Eu fiz a mesma análise em relação ao Flamengo com o Atlético Paranaense. Às vezes você ir com um resultado mais justo, mais apertadinho, você vai mais ligado para o confronto final. Quando você faz um 3-1, aí você vai mais, você já entra usando o resultado, coloca o resultado aqui debaixo do braço, tal, porque você já entra para defender um resultado e o time já entra tendo que atacar você. E aí no subconsciente você fica só sofrendo. Quando você vai com um resultado igual aconteceu nessa rodada de Copa do Brasil, e a Renata lembrou do jogo do Grêmio também, o São Paulo, por exemplo, vai entrar ligado. O São Paulo não vai entrar como entrou lá no jogo do Campeonato Paulista, que ganha bem no Morumbi. 3-1. Chegou no Allianz Parque. Os caras deitaram. Não entrou, né? Não, os caras deitaram. A verdade é essa. Agora, com 1-0, o Sgarbi falou que não significa nada e eu concordo com ele. 1-0 1-0 com um time de menor expressão, falou, pô, um ótimo resultado. Perigoso São Paulo começar e fazer um segundo gol ali e tudo mais. Agora, 1-0 contra o Palmeiras, não é nada. Só que tem um detalhe, a Copa do Brasil adora levar as decisões, os duelos para as penalidades. Meu Deus. Isso acontece. E resultados apertados, geralmente, são convidativos para as penalidades, Capelani. Bonita palavra. Eu vou falar uma coisa. Convidativo. Convidativo. Gostei, eu vou usar ela. Vamos falar de Eu atuação. deixo. Bonita a palavra. Vamos falar de atuação aqui? Nossa, que sério. Vamos falar Eu de fico atuação? com medo quando você chega muito sério no Eu programa. gostaria que meus companheiros, meus amigos aplaudissem. É que tá emagrecendo, aí ele fica assim agora. Aplaudir o quê? A gente tá aplaudindo sem saber. É isso. Aplausos pra mim. Aplausos pra mim. Porque ontem, tirando. por mais que você do outro lado fale, isso só fala bobagem, ontem no jogo, Ontem você não falou. aconteceu Ontem. absolutamente tudo que eu disse no programa de ontem. Nossa, mas é um alto confete, né? Joga Inclusive alto confete. Francisco Uai, mas você Garcia, falou- que desdenhou da minha opinião falou que o São e Paulo ia desdenhou perder, do irmão. São Paulo, quando eu disse... É isso aí. Você Quando falou eu que o São disse Paulo ia aqui- ganhar de 1-0? Não, eu não ele disse falou- isso. O que eu Eu não disse... tô lembrado. O que eu disse São Paulo ia aqui... perder de 4-0 na O live que que eu ele fez. disse aqui, vou deixar bem claro o que eu disse aqui, é que há sim uma vulnerabilidade do Palmeiras e ontem ficou à mostra a vulnerabilidade do Palmeiras e o torcedor reconhece isso, por isso que cobra merecidamente da diretoria para contratar reforços, porque o São Paulo, eu disse, não tem que chegar vivo no Allianz Parque, tem que chegar com o Palmeiras morto. E este senhor ao meu lado, Francisco Garcia, disse, imagina, São Paulo não vai fazer 2, 3, 4 gols no Palmeiras. fez. E poderia não, ter foi feito placar. gol perdido do Caleri, gol perdido do Caio Paulista, Capelani. gol perdido do Wellington Rato, entre outras situações que o São Paulo criou a oportunidade e não matou. Então, uma vez que não matou o Palmeiras, vai morrer na semana que vem eliminado da Copa do Brasil. Eita! Pronto. Everton Guimarães, primeiro lugar. maluco não tá Parabéns. legal, não. Tá bom. O América, que você defende É remédio, tanto no né? programa, venceu o primeiro jogo, não é? Agora, pra você, quais são as opiniões dadas pelos nossos colegas, Capelani, Chico, o João Pedro Sgarbi e pelo Dedê? Você concorda com essas opiniões? Você vai mais pra algum lado? E aí, Everton? Então, Renata, em primeiro lugar, o que acontece é que ontem, antes do jogo, nós falávamos aqui da necessidade do Palmeiras conseguir um resultado confortável, o que já é muito complicado contra o Palmeiras, porque o Abel tem uma capacidade de mobilizar as equipes, mesmo em situações adversas, para jogos de volta, que, sinceramente, chamam muito a atenção. Então, nós falávamos aqui da possibilidade do São Paulo fazer um placar mais elástico, chegar de forma pouco mais confortável no jogo de volta. Venceu por um placar mínimo, assim como o América, aqui contra o Corinthians, também com placar mínimo. Só que, se nós voltarmos aos confrontos entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo tem sido um time bem desconfortável para o Palmeiras. Aí junta-se a vantagem, mais o bom trabalho do Dorival. Eu considero muito, e eu tenho visto os vídeos do Abel muito interessantes, o Abel falando dessa questão de ter uma equipe muito consistente, que todo mundo corre para todo mundo, ele fala de capacidade volitiva e tal.
não dá para descartar, Renata. Então, assim, eu capto um pouco do que o Sgarbi disse, Denilson disse, Chico disse, mas vou um pouco na onda do Capelanes, que não dá para comemorar nada contra esse Palmeiras para jogo de volta. Jogo no Allianz, o Palmeiras, capacidade de mobilização do Abel é gigantesca. Eu ainda não considero que a situação para o São Paulo, e nem para o América aqui, apesar de o Corinthians estar numa fase bem diferente, eu não considero que já são favas contadas, não. O São Paulo vai ter que jogar mais ainda do que jogou ontem para passar pelo Palmeiras. Seria um grande feito, hein? Um grande feito. E a próxima pauta aqui do nosso debate vai ser a reclamação de pênalti do Palmeiras nessa partida. Então, sério? já Que prepare os novidade. comentários. Você já sabe que escalar a Siemens para... Bom, se a gente puder mostrar aqui no telão esse lance envolvendo o Pablo Maia, não é? Uma disputa de bola com o Rafael Veiga. A gente está mostrando, é legal ver o lance assim ampliado, não é? De perto. Chico, como você é o definidor da história, por último, tá? bom. Começa com o Capelanes, que não é polêmico quase. Não, mas isso aí pra mim não é um lance polêmico, não. Não? Não, porque isso pra mim é pênalti. Isso é pênalti em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Eu só acho o seguinte, o perfil oficial do Palmeiras chegar e publicar e como se... Beleza, é o direito deles, mas eu acho que já começa a levar para um outro lado, para incitar o torcedor a falar há um sistema contra o Palmeiras. Mas, pessoal, é simples, não precisa ser árbitro para saber. Cruzamento vem, jogador tenta antecipar, ele utiliza do braço aberto em direção à jogada. Ah, mas foi sem querer. Sem querer, então eu vou virar um avestruz na área também e vou ficar com os braços abertos para tentar ampliar o meu ângulo de defesa. Ele tenta cabecear, bola fura, pega no braço, que não está junto ao corpo, impede a bola chegar talvez para um outro companheiro ou um bate-rebate. É pênalti, o árbitro não marcou. Erro. Erro do Braulio pra você, então. Braulio. E do VAR Braulio também, da que não Silva olhou, não Machado. chamou E e nada. o VAR era a Daiane Muniz. E exato, a Daiane também dormindo, comendo pipoca lá no VAR. Denilson, você discorda que eu já sei do Capelanes. O Capelanes é bom, é que ele se sacrifica Ele pelo se debate. sacrifica. Eu acho interessante. Não, mas não é. É um debate justo. Achei movimento normal do Pablo. Não achei que ele foi com esse bração aberto. Não tá aberto aí não, né? Eu tô Não, brigando não com a achei. imagem. Aí, ó, Ele olha vai o lance. Eu tô brigando com a cabecear. imagem. Ele vai. Depois a gente vai falar de um outro lance aqui que pra mim também tem eu tenho a mesma leitura. Olha lá, que é olha, no jogo do, olha isso, que é no gente. jogo do Flamengo. Eu não acho que isso aí é pênalti, não. Não, não é pênalti, não. Eu não acho, Então não. pode 2 goleiros do jogo, então. Eu não acho, é sério. Tranquilo. Não acho, não. Tá bom. Ó, o pessoal tá falando lá em cima, Olha. ó, produção sacana aqui. Olha, O jogador Pablo Maia tava chamando o ônibus do ponto. Que coisa. Primeiro ele vai Como com a- vocês ele vai são, hein? tentar É tirar que o de povo vai cabeça, chegando mas é um junto movimento aqui, é uma normal do loucura. jogo. Então, pro Dedê não seria marcado Não. pênalti, pro Capelanes seria marcado a penalidade. E pra você, João Pedro Sgarbi? Primeiro que com muito prazer eu vou discordar de novo de João Paulo Capelanes, tá? Tira a camisa pra Tá aproveitar. virando Tá hábito. bom, tira você o seu ódio que você tem tira pro o São Paulo por conta de 2005, clubismo, tá bom? clubismo. Só que, Rê, só contextualizando assim, o palmeirense tem que entender o seguinte, no meu ponto de vista. As reclamações são válidas em grande parte das situações. A gente já falou aqui, o lance da Copa do Brasil do ano passado, completamente válido. O Zé Ivaldo agora, completamente válido. Só que o Palmeiras, o perfil oficial, postar um lance desse, pedindo pênalti como se fosse escandaloso, uma interpretação que o juiz está do lado do lance e que pra mim também não foi nada, uma disputa de espaço dos dois normal, pô, pra mim perde a credibilidade nas Quer reclamações. mostrar a reclamação? O Sgarbi tá falando e a gente ilustra, olha, perfil oficial do Palmeiras, perguntando, e o VAR? Aquela caretinha Tá meio, parecendo né, o Galo indignado em pedindo vôlei, pênalti. bola de vôlei. Aí, olha só. Essa imagem até é melhor. É melhor essa imagem para a gente poder esclarecer o porquê não foi pênalti. Porque o Veiga, que está na disputa com o Pablo Maia, ele faz com que o Pablo Maia levante um pouco esse braço. Eles estão numa disputa de braço que o Veiga também faz um movimento que o Pablo Maia, quando vai tentar jogar, e só pela orientação dele tentar jogar já não é pênalti, mas o braço dele ergue um pouco pela disputa com o Veiga. Pouco? Mas o Veiga tá Tá na altura levantando da o braço cabeça, dele. Francisco. O Veiga tá levantando o braço dele. Ah, tá, a culpa é no Veiga. Vamos Não, beneficiar eles estão o numa infrator. disputa, eles estão numa O Chico é o disputa. primeiro árbitro que quer beneficiar o É infrator uma no disputa debate. de bola, É uma Zé disputa, Capelanes. o É uma disputa de disputa bola de tem bola. braço. Eu não vejo bloqueio nenhum, disputa de só bola, disputa uma pela disputa de bola bola dos que o cara tá gols. fazendo um avestruz na área aqui, braço Pelo aberto, fato dele cara. tentar jogar, já não é porque você não caracteriza nenhuma intenção. Eles tiraram a intenção da regra, mas a orientação segue sendo assim. Você tenta jogar,